Olá, tudo bem com você? Design inteligente é uma teoria que tem como objetivo buscar evidências de um projeto, de uma intencionalidade naquilo que a gente observa na natureza, no universo. No universo, por exemplo, a gente tem aí o ajuste fino, né, as constantes, as leis que regem a realidade, finamente ajustadas. Se não fosse assim, o universo não existiria. Vida, nós temos informação complexa, específica, como a informação contida no DNA, nós temos máquinas moleculares espalhadas por nosso corpo, nós temos sistemas de complexidade irredutível, como Michael Behe chama esses mecanismos, esses sistemas que precisam de uma complexidade mínima suficiente para existir e funcionar, caso contrário não poderiam nos beneficiar. Enfim, nós encontramos evidências de design, as digitais do criador, como nós criacionistas chamamos, espalhadas por toda a criação. Não é diferente quando o assunto é sexualidade. A aula que eu vou apresentar agora para você é um resumo de uma palestra que eu já apresentei em alguns congressos de design inteligente, de sexualidade humana, e eu creio que vai adicionar aí mais alguns argumentos, né, no que diz respeito à questão do design inteligente ligado ao ser humano, né, ao corpo humano e aqui especificamente a sexualidade. Então o título é O Design Inteligente do Sexo Natural. Antes eu quero indicar para você outro vídeo que está aqui no meu canal no YouTube, tá aí o endereço, né, youtube.com/michelson-borges, ou outra leitura, com o título O que a Bíblia diz sobre o sexo. Então você pode procurar ali, nesse vídeo eu falo mais sobre a Bíblia, o livro de Cantares, os conselhos de Paulo e outros textos mais, para você perceber como a Bíblia trata o assunto de maneira clara, transparente e bonita, né? Então, nesse vídeo aí eu falo mais da perspectiva teológica. Neste agora aqui que eu estou apresentando, o enfoque vai ser mais realmente científico, tá bem? Começo por aqui, com essa admissão honesta, né, de Richard Leakey, um grande nome aí no mundo da teoria da evolução. Na introdução de uma das edições do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele admite sérios problemas ligados à teoria da evolução, e dois deles são esses aqui, a explosão cambriana e a origem dos sexos. Não vou me demorar muito aqui nessa questão da explosão cambriana, vou dizer apenas que, misteriosamente, na perspectiva evolucionista, darwinista, a vida ela aparece como que num passe de mágica lá no período cambriano. Então imagine assim, a coluna geológica como um bolo de camadas, né, com camadas. Cada camada, segundo a ótica evolucionista, se sobrepõe uma à outra ao longo de milhões e milhões de anos. Lá embaixo, onde aparece vida complexa, está o período cambriano. E a vida simplesmente ela surge, como eu disse assim no registro fóssil, com seres como amonitas, trilobitas, que já têm olhos, órgãos de locomoção, obviamente que já tem células, e quando você tem célula, a complexidade é absurda, né? Eu, na minha pós-graduação em biologia molecular, tive que estudar um livro de mais de 1000 páginas só para descrever o que é uma célula, as organelas, as funções, enfim, é algo espantoso, né, para dizer o mínimo. E essa vida toda complexa surge aí no registro fóssil como que do nada. Então, é um mistério realmente para o modelo evolutivo, e o Richard Leakey está correto nisso, está sendo honesto nisso. E o outro mistério realmente é a origem dos sexos, porque na ótica evolucionista, a vida surge assexuada. Então, vamos lá, pensar em uma protobactéria, alguma coisa assim, ela não era macho nem fêmea, né? Era uma bactéria, era alguma coisa assim, uma alguma coisa, né? E assexuada. Em algum momento da história evolutiva, surgem os sexos, macho e fêmea. A pergunta é como, quando e por que também, né? Se você perguntar por que surgiu assim, eles vão dizer, porque é útil, mas ok, mas como que chegou, né? Como que a evolução chegou a perceber uma coisa dessas, né? Se é que essa pergunta não faz nem sentido, né? Porque a evolução não é guiada e não é inteligente. Mas enfim, a dificuldade é a seguinte, que deveria ter havido uma mutação aleatória, filtrada por seleção natural, que desse origem a um macho, com todo o sistema reprodutor ali funcionando, e é o sistema de complexidade irredutível, né? Então, o órgão, os neurônios especializados na função, os hormônios e outras coisas mais. E num outro organismo distinto, deveria ter havido uma mutação aleatória, filtrada por seleção natural, que desse origem a um órgão reprodutor feminino, com toda a sua complexidade.
Só que se houvesse uma mutação num organismo e no outro, mas numa época diferente, de nada adiantaria, porque eles não se encontrariam. E se houvesse, ainda que por milagre, uma dupla mutação aí, no mesmo momento histórico, só que numa geografia diferente, também não adiantaria nada, eles não se encontrariam. Então, a sequência de milagres, ela acaba sendo necessária, né? Por quê? Primeiro, vamos admitir que tem havido essa dupla mutação que deu origem ao macho e à fêmea. Na mesma época, na mesma geografia, eles se encontraram e eram compatíveis, sendo ali possível gerar uma nova forma de vida, ela também capaz de se reproduzir. Então, note que os milagres se multiplicam aí, né? O gene que codifica a produção de espermatozoides é o gene Bowley, um único gene. É o tipo de gene que não pode ter mudado ao longo da história, da suposta história evolutiva, porque se ele mudasse, a sua função poderia ter se perdido, né? E deveria existir desde sempre, porque desde que a função foi necessária, porque ele é o gene que codifica a produção de espermatozoides. São questões assim bem delicadas, e Richard Leakey estava ciente de tudo isso aí, né? Essa revista aqui, uma revista séria, científica aqui no Brasil, da SBPC, em 2010, publicou um artigo muito interessante. Um artigo de capa, o desafio da gestação, por que a mãe não rejeita o feto? Uma pergunta bastante interessante, porque se você levar em conta que quando o óvulo é fecundado, metade do material genético ali não pertence ao corpo da mãe, a rejeição seria imediata, né? O sistema sistema imunológico da mãe, o sistema de defesa da mãe deveria eliminar esse intruso no organismo dela. Mas o que acontece é que assim que o óvulo é fecundado, ele se fixa à parede uterina, há uma proteção que o encobre, que é chamada de placenta, um órgão complexo, seletivo, permite a entrada do que tem que entrar e não permite a entrada do que não pode entrar, e assim o bebezinho em formação fica protegido por esse campo de força, digamos assim, né, a barreira placentária. Agora, na matéria, aqui no artigo, eles perguntam, mas e se eventualmente um anticorpo da mãe conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria? Olha que interessante. O sistema de defesa em formação do bebê identificaria essa invasão e enviaria um anticorpo que iria neutralizar, eu estou simplificando ao máximo aqui o artigo, né, porque ele é bem complexo, escrito por cientistas, iria neutralizar o anticorpo da mãe. Ou seja, é todo um sistema sabiamente planejado. Inclusive evidência, né, de antevidência, planejado para funcionar antes que aquilo fosse necessário mesmo, né? Então, realmente é algo maravilhoso. E ainda que nós concedêssemos, né, essas chances, esses milagres todos, chegaria o momento do nascimento, né? E agora? O bebê houve lá a mutação dupla, houve o encontro, houve fecundação, o bebê se desenvolveu e agora tem que nascer. Detalhe, a pelve da mulher permite a passagem de um bebê, a do homem não. Então, há todo um mecanismo pronto também para permitir o nascimento dos bebês, né? A pelve feminina tem um formato mais circular que a do homem e uma cavidade pélvica maior que facilita a passagem do bebê no parto. Inclusive, no trabalho de parto, jorra mais ocitocina na circulação da mulher, o que também promove digamos, afrouxamento dos ligamentos, né? O que também favorece o nascimento de um bebê, a passagem de um bebê. Ou seja, o corpo da mulher foi projetado para abrigar e permitir o nascimento de uma nova vida, ok? E quando nasce, o alimento perfeito já está disponível também, que é maravilhoso, né? O inibidor da secreção de tripsina pancreática é encontrado em níveis altos no colostro. Esse inibidor é uma molécula normalmente encontrada no pâncreas e protege o órgão de sofrer danos pelas enzimas digestivas que ele produz. A amamentação prepara o intestino do bebê para receber comida. Além de possuir anticorpos, o colostro é rico em vitamina A, que suplementa as baixas reservas do fígado do recém-nascido. De novo, antevidência. Quando o bebê nasce, já há um alimento preparado para ele. Inclusive, olha que interessante, existem diferenças entre o leite materno para um bebê do sexo masculino e o leite materno para um bebê do sexo feminino. É muito ajuste fino, é muita sabedoria em todo esse processo. É algo realmente maravilhoso, né? Bom, isso para mim é exatamente o que Paulo diz lá em Romanos 1, 19 e 20, né? O texto diz assim: os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, as digitais do Criador estão impressas em cada detalhe da sua criação.
Tu criaste cada parte do meu corpo, disse Davi. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter nascido. E tem outro texto de Davi em que ele diz que de modo assombrosamente maravilhoso ele foi formado. E nós temos que concordar com ele, porque quando estudamos embriologia, quando estudamos a reprodução, né, a gente vê realmente que é algo assombroso, algo maravilhoso. Muito bem, vamos adiante aqui. Alguns anos atrás, uma notícia chocou muita gente aí, né, nas redes sociais, um manual, um portal de informações norte-americano de saúde, sobre saúde, Healthline, publicou um manual, e ele afirmava nesse manual que o uso do termo médico biológico vagina não era linguagem inclusiva de gênero. Então, os autores do manual médico sugeriram a expressão orifício frontal. Isso chocou e até revoltou muitas pessoas, né? É imperativo, diz ali o guia, é imperativo que guias sexuais seguros se tornem mais inclusivos para as pessoas LGBTQIA e não binárias, afirmou então a Healthline. Para os fins deste guia, vamos nos referir à vagina como orifício da frente, em vez de usar apenas o termo médico vagina, diz o documento. Essa é uma linguagem inclusiva de gênero que considera o fato de que algumas pessoas trans não se identificam com os rótulos que a comunidade médica atribui aos genitais. Ou seja, estava comparando a vagina, um órgão que foi projetado por Deus, cremos assim, para funções específicas, com o orifício de trás, então, com ânus, né? E são coisas totalmente diferentes. Na época, eu consultei alguns amigos médicos para gravar um vídeo que de fato está disponível no meu canal, depois eu mostro para você a telinha para você saber qual é, e tracei as diferenças que há entre vagina e ânus. Vagina projetada por Deus para permitir a união abençoada entre um homem e uma mulher, e o órgão por onde o bebê chega ao mundo acaba sendo comparada, ali pelo Healthline, ao órgão excretor por onde são evacuados os resíduos digestivos. Então, eu coloquei aqui que cabe aqui uma reflexão, uma boa reflexão sobre o design inteligente da vagina e do ânus, ambos projetados de forma inteligente, obviamente, para funções específicas. Então, eu pedi ajuda aos amigos médicos Ivan Stabnov, que é gastroenterologista, endoscopista digestivo, e Ângela Andrade, que é ginecologista e obstetra. E aí, eles me ajudaram com essas comparações. Vamos lá, então. Primeiro, reto e ânus. O reto é um local com micro-organismos, com muitos micro-organismos, ou seja, potencialmente infectante. Apesar de ser um local preparado para enfrentar resistência a micro-organismos, a estrutura é mais frágil porque só tem uma camada de células. 3. Como há muitos linfócitos na região, é mais fácil adquirir uma infecção pelo HIV, já que os linfócitos são células-alvo. 4. Como a função do local é de absorção de fluidos, a junção disso com presença de linfócitos e maior risco de fissuras torna bem maior a chance de se adquirir uma doença séria como a AIDS. 5. Pela presença de fezes aumenta o risco de infecção urinária no penetrante. 6. O risco de fazer fissuras, pequenas feridas, é maior no reto pela falta de lubrificação e maior atrito. 7. A cobertura de células colunares é mais delgada que na vagina, e isso torna maior o risco de fissuras. 8. O ânus e o reto são órgãos de excreção, portanto, o caminho natural é para fora. 9. A presença de válvula, no caso do ânus, né, e dos esfíncteres, confere maior possibilidade de traumas durante a penetração. Já a vagina é bem diferente, veja só. Por mais que eles queiram comparar, né, como orifício frontal, orifício de trás, veja só as diferenças. Primeiro, o epitélio vaginal é descamativo, epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Isso significa que há várias camadas de células, uma sobre a outra, o que forma uma barreira natural. 2. Por ser o epitélio vaginal mais espesso, espessura de 150 a 200 micrômetros, o vírus da AIDS, quando chega ali, encontra um ambiente desfavorável. Ele não consegue entrar no epitélio vaginal, a não ser que haja lesões nesse epitélio, chegando ao conjuntivo. 3. A vagina é um órgão preparado fisiologicamente para a recepção do pênis, adaptada à fricção pela síntese de muco pelas glândulas ali presentes, o que garante a lubrificação. 4. As dobras da mucosa vaginal permitem que ela se distenda e fique maior e mais larga no caso de uma penetração, o que diminui a possibilidade de traumas. 5. Vagina não possui válvulas, o que facilita a penetração e também diminui traumas.
Veja, resumindo tudo então, o reto foi projetado para duas funções básicas. A primeira é armazenar fezes para que o ser não necessite evacuar a cada momento. A segunda é absorver a água para que as fezes não sejam diarreicas, ou melhor, tenham formato e consistência confortáveis para a realização do ato da evacuação. O ânus é um esfíncter com dupla válvula, uma de controle externo, ou seja, temos controle sobre ela, e a outra de controle interno, autorregulado pelo organismo. A função do ânus é de regular as fezes. Ambas as estruturas têm seu caminho habitual, seu vetor no sentido interno para o externo. A introdução de algo pelo ânus até o reto é contrária à fisiologia. A vagina tem mais funções. Ela serve como conduto para a saída do feto após a gestação, é o local utilizado pelo organismo para expulsar o conteúdo menstrual após a maturação do endométrio, sem que haja gravidez, e também é o órgão sexual feminino que recebe o órgão sexual masculino, portanto, tem fisiologia normal, tanto como via de entrada, quanto como via de saída. E aqui está então o vídeo que eu indico para você, que eu gravei alguns anos atrás, com base nas informações que me foram passadas por esses dois médicos especialistas. Okay? Aí está o título, orifício frontal, vagina é bem diferente de ânus. E eu indico para você aqui algumas postagens em meu blog Outra Leitura, melhor dizendo, criacionismo.com.br, blog que já tem anos de existência, né? Esse é um deles, a evolução da vagina, pergunta sem resposta. Nesse texto aqui é analisada essa questão, como um órgão como a vagina poderia ter evoluído por etapas sucessivas. Não há respostas para esse enigma, ok? Procure lá no buscador do meu blog, esse título aí você vai encontrar esse texto aqui bem interessante. Outro, segredos evolutivos do orgasmo feminino, é outro enigma que a teoria da evolução, com o qual ela se debate, os evolucionistas se debatem para tentar explicar, mas realmente é uma questão bastante complicada, né? E foi capa da revista Ciência Hoje, o mistério do orgasmo feminino. Qual a vantagem evolutiva disso, né? Na verdade, a gente percebe que foi um presente do Criador, planejado, projetado, claro, que para ser usado da forma certa, no momento certo, com a pessoa certa, no contexto certo, né? Muito bem, avancemos aqui. Agora sim, o design inteligente do pênis, do órgão sexual masculino. Estudo desenvolvido na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, desvendou os processos químicos que levam o homem a manter uma ereção. A pesquisa foi publicada no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, o PNS, e confirmou que a liberação de óxido nítrico, neurotransmissor produzido no tecido nervoso, provoca a ereção, pois relaxa os músculos, permitindo que o sangue chegue ao pênis. Sabíamos, diz aqui o coordenador do estudo, né, Arthur Burnett, sabíamos que esse era apenas um estímulo inicial, por isso queríamos descobrir o que permite que a ereção se mantenha. Burnett e sua equipe descobriram que o sistema nervoso, depois de liberar com estímulos físicos e do cérebro ondas de óxido nítrico, produz uma cascata de substâncias químicas geradas com a ereção. Isso faz com que a liberação de neurotransmissor continue por mais tempo dentro de um modelo cíclico. Isso aqui é muito interessante, né? Uma cascata de substâncias químicas, ou seja, uma interação de substâncias umas com as outras para que uma função, como no caso aqui a ereção, possa acontecer. E é como quando a gente pensa, por exemplo, nos mais de 200 hormônios que existem no nosso corpo e sem os quais a gente não poderia existir, funcionar, né? Um funciona em associação com o outro, são fatores que se interrelacionam, complexidade irredutível de ponta a ponta, isso é realmente incrível. A pergunta é, o que surgiu primeiro, o pênis ou o neurotransmissor que causa a ereção? E agora, é tipo ovo ou galinha, né? É tipo o DNA ou a proteína. Não dá para pensar no que pode ter surgido primeiro, porque ambos dependem de uma inter-relação para funcionar. Para que serviria tanto um quanto o outro antes que todo o sistema estivesse pronto, interconectado e funcional? E mais, para que serviria esse neurotransmissor e o pênis se o indivíduo fosse incapaz de manter a ereção graças a tal cascata de substâncias químicas? A ereção e a manutenção dela não dependem de apenas uma substância química. A verdade é que cada célula, cada tecido, cada órgão e cada sistema dos seres vivos revela as digitais, a assinatura de quem os criou. Romanos 1, 19 e 20, como eu já citei aqui, né?
O design inteligente do espermatozoide, do esperma, olha que interessante. Em 2011, foi publicado na revista Scientific American um artigo sobre o estudo que concluiu que o esperma age como um remédio natural para a depressão. Segundo o estudo, feito por pela Gallup e Rebecca Birch, em conjunto com o psicólogo Stephen Platek, da Universidade de Liverpool, é possível que o esperma atue sobre as mulheres como um antidepressivo natural. Muito interessante isso aqui. Logo que o esperma é absorvido pela vagina, ele age sobre os hormônios femininos. O sêmen masculino é rico em componentes químicos, como neurotransmissores, hormônios, endorfinas e imunossupressores. Entre eles a serotonina, um dos mais famosos e conhecidos antidepressivos, e a ocitocina, conhecido como hormônio da confiança e do amor. Porém, eu também já li artigos a respeito dessa questão, que o sexo casual, ele acaba meio que anulando o benefício bioquímico dessa interação aqui entre o macho e a fêmea. Por quê? Porque a pessoa, quando pratica o sexo sem um relacionamento de compromisso, sem amor, ela acaba colhendo consequências negativas disso. Isso não é moralismo religioso apenas, né? Ou tão somente. Tem pesquisas que mostram isso, né? Eu li um livro um tempo atrás, o título é Hooked, de 2 cientistas americanos, né? Em que eles falam sobre essa questão de como a sexualidade, a prática sexual afeta os pensamentos, as emoções. E está demonstrado que o sexo sem compromisso, o sexo sem romantismo, sem esse ambiente que nós chamamos de casamento, ele acaba sendo muitas vezes nocivo para o ser humano, por uma série de fatores, incluindo fatores bioquímicos. Mas, imagine, dentro de um casamento feliz, numa relação heteromonogâmica abençoada por Deus, o benefício, né, de um contato permanente sexual entre o homem e a mulher. O homem acaba beneficiando a sua esposa com esse fator aqui de antidepressivo, né, presente no esperma. Isso é muito interessante. A interação perfeita entre os sexos masculino e feminino é algo impressionante e aponta para o design inteligente. Como explicar de outra forma a fina interação química entre o sêmen e os hormônios femininos? Como explicar, na base da tentativa e erro, esses requintes emocionais relacionados com neurotransmissores, hormônios, endorfinas e imunossupressores? Essa pesquisa sugere também que os órgãos sexuais anatômica e bioquimicamente falando, projetados para o sexo, são o pênis e a vagina. Mais um artigo aqui que eu indico para você, a fantástica interação óvulo-espermatozoide. Isso aqui é incrível. Um foi feito para o outro, né? Para resumir tudo, né? Mas aqui nesse texto, a análise é feita do ponto de vista realmente bioquímico, né? Vale a pena você ler isso aqui também, tá bom? Uma animação só para resumir tudo o que eu falei até agora, né? Quando os espermatozoides são liberados ali, eles na vagina, eles alcançam ali o útero, vão pelas trompas, né? Vão chegar até ali os ovários, e então o mais bem, digamos, mais forte, mais preparado, mais rápido, enfim, porque são milhões de espermatozoides que são emitidos cada vez, né, cada ejaculação, esse mais apto aí, ele consegue então liberar seu material genético, que vai se fundir com o óvulo numa fusão perfeita e maravilhosa, começa a haver uma multiplicação acelerada ali, interessante, porque deveria ser uma multiplicação bagunçada, mas não, existe um gene chamado homeobox que controla essa multiplicação celular, de modo que, dentro de algum tempo, ali o corpo da mulher abrigue um bebê bilateralmente, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, né? Sempre assim um processo maravilhoso que vai culminar no nascimento de uma nova vida. Isso é fantástico, e eu não posso usar outra palavra senão assombrosamente maravilhoso, como Davi também usou quando escreveu sobre isso. Mateus 19, 4-6, Jesus disse assim, reproduzindo as palavras que estão lá em Gênesis, né? Porque, na verdade, ele criou o ser humano, é o que diz João, por exemplo, no seu evangelho, na abertura do seu evangelho, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, por Jesus. Então, na verdade, Jesus está repetindo algo que ele mesmo protagonizou lá no Gênesis, quando criou Adão e Eva. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Aqui nós temos, então, a descrição
normativa, inclusive, né, porque para nós a Bíblia é norma de fé, do que é o casamento, do que é realmente essa interação maravilhosa, íntima da sexualidade, né? Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e deu a ordem para que eles se unissem e se tornassem uma só carne. Somente um homem e uma mulher podem tornar-se uma só carne pela união sexual. E somente um homem e uma mulher podem dar origem a uma nova forma de vida, né? Seus gametas podem dar origem a uma nova forma de vida. Então Deus estabelece a relação heteromonogâmica, uma relação entre um homem e uma mulher num casamento monogâmico, portanto, e de fidelidade por toda a vida. Esse é o plano de Deus, que Jesus repete no Evangelho. Ellen White, no Maior Discurso de Cristo, páginas 63 e 64, escreveu o seguinte: então, tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas, para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, dizendo um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão, até o fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Note que aqui Ellen White ela chama o casamento de uma lei, tanto quanto o sábado, que foi criado ali também, foi estabelecido na criação. Portanto, nós entendemos o sábado como o memorial dessa criação em 6 dias literais de 24 horas. Gênesis 2, 1 a 3, diz que Deus abençoou, Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. E aqui ela junta, né, o sábado e o casamento heteromonogâmico como duas instituições edênicas que atravessam os portais do Éden e chegam até nós e abençoam o ser humano. Você acha que é por acaso que o diabo tem investido tanto contra essas duas instituições? Quando o diabo faz as pessoas se afastarem do conceito do sábado como memorial da criação, ele faz com que elas se esqueçam do próprio Criador. A guarda do sábado semanalmente seria um lembrete constante de que Deus é o nosso Criador. E o casamento também, o casamento heteromonogâmico, é uma instituição que vem do Éden, criada por Deus, sancionada por Jesus e pelos demais autores bíblicos, e o diabo tem atacado muito essa instituição, deturpado essa instituição. Realmente é algo triste de se ver. E nós, como cristãos bíblicos, temos que ajudar na preservação dessas duas instituições. O sábado e a família foram semelhantemente instituídos no Éden, e no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Nós, guardadores do sábado, criacionistas bíblicos, somos também defensores do casamento, do sexo natural, do casamento criado por Deus, para ser uma bênção para toda a humanidade. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Mais uma evidência de que nós temos um Criador, de que Ele nos ama, de que Ele planejou tudo com sabedoria e quer que nós sejamos felizes, vivendo de acordo com o seu plano para a nossa vida. Um abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.